Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, vocês e suas famílias. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui a explicação do conteúdo que a gente está abordando aí nas atividades, em especial na atividade 8, que é usando o Simple Past, né? O passado simples. E aí eu vou apresentar aqui o que vocês receberam também lá pela plataforma, vou dando uma explicação mais detalhada e vou corrigir o exercício, ok? Então vamos lá, a gente usa o Simple Past para nos remeter sempre a memórias que estão lá no passado, acontecimentos do passado, sempre coisas que já se foram, ok? Para nos expressar na forma afirmativa, em inglês, como em inglês os verbos não são conjugados, não tem eu fui, tu foste, eles foram, nós fomos, né? Não tem essa finalização dos verbos. O que acontece? Para você saber que o verbo está no passado, quando ele for um verbo regular, você vai utilizar a seguinte regra. Quando o verbo terminar em E, como é o caso de dance, é só você acrescentar o D no final. Então fica I danced, eu dancei, passado. Os verbos que terminam com K, no caso de work, é só você acrescentar o ED. A maior parte dos verbos você vai acrescentar o ED, não só com K, ok? Os verbos que terminam em Y e que antes deles e que são antecedidos por uma consoante, no caso de study, né? No caso de study, você tem o D antes do Y. Para você fazer o passado do verbo study, você vai retirar o Y e vai acrescentar IED, ok? E aí você consegue fazer o passado. I studied, eu estudei. E aí eu tenho um exemplo aqui. My friends played soccer last Friday. Meus amigos jogaram futebol na semana passada. O verbo play, que termina com Y, mas vem antecedido de uma vogal, é só acrescido do ED para fazer o passado, ok? Já os verbos irregulares, que são verbos que fazem passado de formas distintas, e aí nós temos uma infinidade de verbos irregulares, mas vou apresentar para vocês aqui apenas alguns, ok? Então a gente tem o verbo to drink, que é o verbo beber, que no passado ele muda totalmente a forma. Ele vira de to drink. Se você quiser dizer que você bebeu, você vai dizer I drank, né? Com o azinho no lugar do i. O verbo to eat, que é o verbo comer, também é um verbo irregular e no passado ele muda a forma dele, fica ate, mudam as letras, né? O verbo to go, que é o verbo ir, no passado fica completamente diferente, ó. A forma, se você quiser dizer que você foi em algum lugar, eu fui em algum lugar, você vai dizer I went, né? Que é o passado do verbo go, que é ir. Ok? Nós vamos trabalhar apenas com esses verbos a princípio. Vamos continuar. Para nos expressar na forma negativa, nós vamos usar um auxiliar, porque como os verbos não são conjugados, nós olhando para o verbo não vamos saber na negativa se ele está ou não está no passado, ou no presente, ou no futuro, ok? Então, qual é o esquema que o inglês preparou para o passado? Ele usa um auxiliar chamado did. Toda vez que você vir o did mais o not na frase, você sabe que a frase está negando e é uma frase que está no passado, tá? Pode ser did not ou pode ser didn't. Os dois podem ser utilizados. Didn't é mais utilizado na informalidade, no dia a dia e tal, e did not é mais formal um pouquinho. E antes do verbo da frase. Então, ele significa ambos, did not e didn't, quer dizer não, no passado, ok? Então, vamos ler esse exemplo aqui. Ó. My friend, vou subir um pouquinho. My friends did not, ou então didn't, play soccer last Friday. Meus amigos não jogaram futebol sexta passada. Vocês percebem que quando você usou lá no afirmativo my friends played, meus amigos jogaram, você usou o ED. E aqui, meus amigos não jogaram, por causa do did na frase, você tira o ED do verbo play, ele volta a ser play, normal. Então fica my friends did not ou didn't play soccer last Friday. Ok? Até aqui tá tudo bem? Vamos continuar.
Para fazermos perguntas no passado, também vamos ter que marcar esse passado com auxiliar, o did, que vem sempre no início da frase interrogativa. Ele não tem tradução específica quando ele está no início da frase funcionando como auxiliar, ok? Ele serve para marcar que a pergunta está no passado. Aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Did your friends play soccer last Friday? Viu que o did está no início da frase, na pergunta você já sabe que é passado, ok? E o verbo, como você tem a presença do did, ele também não precisa de marcação, então ele fica normal, fica play, normal. Did your friends play soccer last Friday? Seus amigos jogaram futebol sexta passada? Fechou? Então vamos lá, só relembrar. Na forma afirmativa, my friends played, com ed. Os verbos regulares são marcados com d ou ed. Na forma afirmativa. Na negativa, a gente vai usar o did not ou o didn't e o verbo volta ao normal. A mesma coisa acontece com os verbos irregulares, ok? Você vai usar o did not e o verbo volta a ser go, na negativa. Você vai usar o did e o verbo volta a ser go, como foi o caso do play aqui, certo? Então, vamos continuar. E aí tem uma atenção que eu pedi aqui a vocês para manter uma atenção. Na frase com os verbos regulares, na forma negativa e nas perguntas, usamos o verbo sem acrescentar o ed, o d, o ed e ed que nós falamos já anteriormente. Então, eu coloquei 3 exemplos aqui. Afirmativa, I worked, era bem, que eu trabalhei no banco ano passado. Na negativa, I did not, ou didn't, I didn't, e o verbo volta a ser work, sem ed. E na pergunta, did no início da frase, o verbo também sem o ed, tá? Pergunta negativa que tem did, não precisa do verbo marcado. Na afirmativa, marca o verbo com ed. Fechou? Vamos continuar. Existe um único verbo que não precisa do did para fazer negativa ou pergunta. Esse é o verbo to be, tão conhecido aí por vocês. No passado, a gente vai utilizar o was, que a tradução seria era ou estava, no singular, tá? E no plural, were, eram ou estavam. Você não vai precisar do did para negar e nem do did para fazer pergunta. É o próprio verbo was ou o verbo were que vai fazer a negativa e a pergunta. Vamos ver aqui na frente. Então, nós temos aqui, singular, was. Aí, na forma afirmativa, she was very happy. Ela estava muito feliz. Se você for perguntar, ela estava feliz? Olha o que acontece. O was, ele vai inverter a posição com o sujeito da frase. Was fica antes do she. Was she happy? Ela estava feliz? Só isso para fazer a pergunta quando a gente tem o verbo was ou were. Não precisa do did. Na negativa, she was not. Acrescenta só o not antes dele, tá? Ou not, ou então você vai usar wasn't, se quiser. Pode ser was not ou wasn't. Ela não estava feliz. Ok? No plural, a mesma coisa, com were. Na forma afirmativa, my friends were at school. Meus amigos estavam na escola. Se eu quiser perguntar, meus amigos estavam na escola? E aí eu vou usar were antes do sujeito my friends. Para negar, a mesma coisa. My friends were not, não estavam. Ou então my friends weren't, não estavam. Mesma coisa, at school. Os dois podem ser utilizados, ou were not ou weren't. Fechou? Continuando. Para responder em inglês, a forma mais usada pelos americanos, e vocês sabem que tudo nos Estados Unidos, e o inglês é uma língua de comércio, então ela é muito rápida, né? Não podem ser respostas longas, eles dão sempre respostas curtas, que a gente chama de short answer. Então, eu tenho essa pergunta aqui. Did you go to the beach last weekend? Você foi à praia no último final de semana? Não, ninguém foi, né, gente? Bom, não sei. Vamos continuar. Se você foi, você vai dizer yes, I did. Você vai pegar o did da pergunta e vai responder aqui com o pronome eu para dar a resposta. Yes, I did. Se você não foi, no, I didn't. Não, eu não fui. E assim você dá a resposta curta, certo? Outra frase. Did your mother cook dinner yesterday? Sua mãe cozinhou o jantar ontem? Se sua mãe cozinhou, você vai dizer yes, she did. Vai repetir o did e vai dizer ela, né?
Sim, ela cozinhou. Yes, she did. Se não, no, she didn't. Ok? Continuando. Agora com o verbo to be. Were you in Maricá last holiday? Você estava em Maricá no feriado passado? Se você estava, yes. Como a gente usa was? Was, a gente vai usar sempre com eu, ele ou ela, tá? E os demais você vai usar o were. Então, yes, I was. Se você não estava, no. Aqui no caso houve um erro. Vamos acertar. No, I wasn't. Não, eu não estava. Ok? Continuando. Was Anita on TV? A Anita estava na TV? Se ela estava na TV, você vai responder yes, she was. Se ela não estava na TV, você vai responder no, she wasn't. Ela não estava. Ok? Aí eu fiz um alertazinho só para lembrar aqui a vocês, mas a maior parte vocês já sabem, né? Só para dar uma lembrada. Para finalizar, nós temos as expressões no passado. Né? São as palavras que expressam o passado e marcam a frase. Então, nós temos aqui o last, que normalmente, se você usar na frase, você vai expressar um passado, o último. Last year, ano passado. Last week, aqui, ó. Semana passada. Last month, mês passado. Last holiday, feriado passado. Ok? Nós temos yesterday, que é ontem. Ago, que é atrás. Você pode usar para informar quantos dias atrás você fez alguma coisa, ok? Quantos meses atrás. Então, você tem aqui 2 days ago, 2 dias atrás. 3 weeks ago, 3 semanas atrás, ok? E assim a gente termina a explicação dessa parte do Simple Past. No próximo vídeo, eu vou fazer a correção da atividade. Um abraço!